Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui estamos mais uma vez. Aqui quem vos fala é o vosso pároco, Padre Ademilson, aqui pároco na paróquia São Francisco de Assis, na Cidade Nova, Marabá, no Pará. Onde nós refletíamos um pouco sobre a misericórdia de Deus, um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia. E eu disse que eu fiz questão de falar desse Deus misericordioso, porque algumas pessoas começam a dizer uma porção de bobagens, dizendo que a pandemia é castigo de Deus, por causa do carnaval, por causa disso, daquilo outro. Eu até disse que na Espanha não teve carnaval, escola de samba, que na Itália não teve carnaval e escola de samba e que, no entanto, também eles estão sofrendo com a pandemia. Estados Unidos não tem carnaval e escola de samba e estão sofrendo com a pandemia. Então eu fiz questão de falar ontem da misericórdia divina, justamente para dizer que Deus não nos trata segundo as nossas faltas, mas segundo a sua imensa misericórdia. Hoje, continuando a falar um pouco da misericórdia divina, eu quero iniciar lendo dois breves textos do Evangelho e a partir dali nós vamos falar da misericórdia, tá certo? E não é, eu disse ontem para vocês, e de fato é Lucas, o evangelista chamado evangelista da misericórdia, no Evangelho de São Lucas, onde a misericórdia divina mais se apresenta. Jesus nos revela essa face misericordiosa do Pai. Até achei interessante que ontem uma pessoa me mandou uma mensagem assim: Padre, será que nós não temos às vezes essa ideia de um Deus vingativo, por causa do Antigo Testamento, que lá no Antigo Testamento aparece muito essa imagem de um Deus vingativo, um Deus que castiga, e Jesus é quem nos mostra um pouco mais esse Deus que é amor? Bom, em parte sim, mas não é totalmente verdade, porque também no Antigo Testamento nós conseguimos perceber a face misericordiosa de Deus. Quando lá em Isaías 66, ele diz assim que assim como a mãe que acaricia o bebê, que carrega no colo, alimenta e dá carinho, assim Deus cuida de nós. Ora, que é uma face mais misericordiosa, mais amorosa do que a face de uma mãe, essa analogia de Deus que é Pai e que nos trata com carinho como uma mãe que toma o seu bebê no colo, que acaricia, que cuida com cuidado. E assim também em outros textos aparece, lá em Amós, em outros lugares aparece Deus que se abaixa e que Ele nos toma pela mão e nos ensina a caminhar. Olha, abaixa, nos toma pela mão e nos ajuda a caminhar. E daí até a gente entender, a gente percebe assim, traçando uma analogia, com o pai ou uma mãe que está ensinando o seu bebê a dar os primeiros passos. A alegria deste pai, desta mãe, quando o filho começa a dar os primeiros passos, ele toma pela mão e vai ajudando, ensinando a caminhar. Então, também o Antigo Testamento nós vamos encontrar em diversos lugares do Antigo Testamento. Eu citei aqui apenas dois textos, mas a gente consegue encontrar em muitos outros textos este Deus que nos trata com amor. Ezequiel diz assim: eu sou Deus, eu vos prendo com laços de amor eterno. Olha que bonito! Eu não vos trato como os homens, porque eu não sou, o meu amor é muito além do que o amor humano. Eu sou Deus e eu vos prendo com laços de amor eterno. Está lá na profecia de Ezequiel, um Deus que nos prende, nos entrelaça com laços de amor eterno. Então, no Antigo Testamento, é verdade, lá aparece muitas vezes esse Deus vingativo, esse Deus severo, esse Deus que pune. Mas também no Antigo Testamento, nas entrelinhas, nós conseguimos enxergar muitas vezes esta face misericordiosa de Deus.
Bem verdade que no Novo Testamento Jesus nos revela e faz questão de revelar esta face misericordiosa, a face amorosa do Pai. E a este Deus nós servimos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que ama, a quem nós podemos chamar de Abá, que significa paizinho ou papaizinho, tá certo? Bom, vou ler dois textos que não estão no Evangelho de Lucas, mas estão no Evangelho de Mateus, tá certo? Só a partir dali a gente iniciar a nossa conversa de hoje. O evangelista Mateus, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, Jesus começa já curando um paralítico e diz assim: Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar este poder aos seres humanos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, no versículo 1. A cura do paralítico acamado, que foi levado até Jesus. Ainda no Evangelho de Mateus, também no capítulo 9, Jesus cura 2 cegos. E diz assim, capítulo 9, versículo 27 e seguintes. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: então, que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, Jesus curando um cego de nascença, e Jesus curando um cego e Jesus curando um paralítico. Primeiro, nós lemos o texto em que Jesus cura o paralítico. Depois, nós lemos o texto em que Jesus cura 2 cegos. Não, o cego de nascença é uma outra história, é o cego Bartimeu do Evangelho de João, capítulo 9. Aqui é Mateus, capítulo 9. Jesus cura 2 cegos e ele pergunta a eles: vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos. Às vezes também nós queremos algumas curas e nós não alcançamos porque nós não cremos verdadeiramente. Dizemos que cremos, mas sempre colocamos uma duvidazinha: mas será que Deus vai me dar essa graça? Será que eu sou digno de receber? Então a gente fica pondo muito será. E o será é o oposto da fé. Será é dúvida. Dúvida e fé se contrapõem. E às vezes é por isso que a gente não alcança maiores graças. Mas nós estamos falando da misericórdia de Deus. E ainda vamos continuar falando desta misericórdia. Mas o que tem a ver a cura de um paralítico, a cura de 2 cegos com a misericórdia divina? Então vamos ver lá. Jesus vem para curar nossos corações feridos.
Ao entrar numa relação de amor com cada um de nós, nele não há temor do que as pessoas possam pensar. Ele conhece a fraqueza e a pobreza dos humanos. Jesus não está preocupado com o que vão pensar, porque ele está curando dia de sábado, porque, mas quem é você? Jesus não se preocupa. Por isso, Deus não se preocupa em tocar nas nossas dores, nas nossas fraquezas. Ele quer nos curar, nos purificar. Através do seu corpo partido, nós, o corpo da humanidade, somos tornados inteiros. Jesus se parte para nos tornar inteiro. Ele se entregou na cruz, ele é partido na Sagrada Comunhão para que nós nos tornemos inteiros. Sejam quais forem as nossas dúvidas ou vergonhas, nossa confusão ou rancor, somos curados e podemos reunir-nos na plenitude do corpo de Cristo. Nossa fragmentação, nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Nossa fragmentação é a ferida pela qual o pleno poder de Deus pode penetrar nosso ser e transfigurar-nos nele. Eu costumo dizer que Deus nos alcança através das nossas rachaduras. Nós somos, como nos diz São Paulo, nós somos um vaso de barro que carrega um grande tesouro. O tesouro é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Fomos batizados, somos templos vivos do Senhor, somos morada do Espírito Santo. Mas nós somos seres humanos, fomos feitos do barro, somos frágeis, necessitados da graça, temos carências, temos limitações, temos traumas de infância, e isso ninguém diga que não tem, todos nós temos. Se não tivesse, nem precisaria existir a profissão do psicólogo. Mas também o psicólogo tem as suas fraquezas, suas limitações, seus traumas, seus limites. Mas essas rachaduras que nós, vaso de barro, essas rachaduras, as nossas fraquezas, as nossas limitações, é justamente por essa rachadura que a graça de Deus passa para nos atingir. É através das nossas limitações que a graça de Deus chega até nós. Porque se nós não tivéssemos nenhuma imperfeição, se nós não tivéssemos nenhuma fraqueza, nós íamos nos sentir tão bons, tão importantes, seríamos tão soberbos que não sobraria lugar nem mesmo para o amor de Deus na nossa vida. Então é preciso que a gente tenha clareza disso. Jesus não quer apenas que vivamos nele e ele em nós. Ele também nos convida a participarmos do seu ato redentor, a estar com ele na cruz, dando vida ao mundo. As nossas limitações são as nossas cruzes. Volto a lembrar São Paulo, grande apóstolo Paulo. Senhor, eu tenho um espinho na carne, um anjo de Satanás a me chicotear. Pedi a Deus que tirasse, e Deus me respondeu: Paulo, Paulo, a ti basta a minha graça. Todos nós temos fraquezas, limitações, temos algo do que se envergonhar, temos nossos traumas de infância. E quantas vezes eles doem, eles machucam, mas o Senhor, como disse a Paulo, diz também para mim e para você: a ti basta a minha graça. E é justamente acreditando nesta graça, aceitando-nos como nós somos, é que nós vamos contribuindo com a obra redentora de Jesus. Quando nós aceitamos as nossas cruzes e vamos trabalhando na direção do reino, com as nossas cruzes, apesar das nossas cruzes e por nossas cruzes. E aí o Senhor vai fazendo a graça acontecer na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Em nossa própria confusão, em nossos conflitos ou dúvidas interiores, cada um de nós é chamado a experimentar o êxtase e a dor. Ou seja, há momentos de alegria, de grande êxtase, e há também os momentos de dor, os nossos conflitos.
Não pensem, também os santos passaram por isso. Tem gente que às vezes me procura dizendo assim: padre, eu estou com tanta dificuldade de rezar. Ai, padre, eu não sinto, eu vou rezar e eu não sinto nada. Eu digo: meu filho, continue rezando. Mesmo não sentindo nada, busque a Deus e continue rezando. Porque também os santos passaram por isso. Santa Teresa d'Ávila diz que ficou mais de um ano que ela ia na capela por obrigação, porque era a hora da oração comunitária, das irmãs rezarem o ofício das horas, e ela ia sem vontade nenhuma. Mas ela disse: eu ia, porque eu sabia que estando lá, o Senhor ia me tocando para que meu coração se aquecesse de novo e eu sentisse a presença de Deus na minha oração. Se eu não fosse, aí eu ia esfriando cada vez mais e achar que não precisava de Deus. Eu costumo dizer mais ou menos assim, quando um jovem me procura dizendo: padre, eu estou com dificuldade de rezar. Sabe aquela doença chamada anorexia, que as modelos costumam ter? Às vezes elas ficam achando que estão gordinhas e aí elas param de comer para emagrecer, e quanto menos come, menos fome tem, menos vontade de comer tem, e começam a definhar. Tem que ir para o hospital. E lá no hospital, o médico, quando atesta que elas estão com anorexia, ele não manda logo: vamos fazer uma feijoada e vamos dar para ela, porque ela está fraquinha, vamos precisar dar logo uma feijoada. Não. Ela vai começar tomando soro, depois líquido, papinha, até voltar a comer uma comida mais substanciosa, para que o corpo dela volte a se fortalecer. Assim acontece conosco quando nós deixamos de rezar. Quanto menos a gente reza, menos a gente busca oração, e aí a gente começa a achar que não precisa, e aí a gente vai ficando definhando, não no corpo, mas nós vamos definhando no espírito, na alma, porque vamos nos afastando de Deus. Padre, o que eu faço? Olha, não é começar, então agora eu já vou rezar logo um rosário por dia. Não, comece como as modelos, não é? Começa com o soro, o líquido, a papinha, até chegar numa comida substanciosa. Comece dando 5 minutos do seu dia para Deus. Depois de 5 minutos você vai ver que é pouco, vai começar a passar a rezar por 15 minutos, meia hora, 1 hora, e a oração vai aquecer o teu coração, você vai se robustecer espiritualmente e vai querer buscar sempre mais a Deus. Então é mais ou menos por aqui. Todos nós sofremos o êxtase sem fugir de nenhum deles, mas penetrando naquele mistério em que um leva ao outro, em que a miséria e a misericórdia se abraçam, em que a totalidade surge da fragmentação. Olha que bonito, a miséria e a misericórdia se abraçam. É bem aquilo que eu dizia para vocês, é através das nossas misérias que a misericórdia de Deus nos alcança. A miséria e a misericórdia se abraçam. Fugir da dor jamais pode trazer alegria. Esconder-se dela, fingir que ela não existe, talvez disfarçando nossa lembrança dela, ficando tempo da televisão, da internet ou de qualquer outro meio que nos afaste de nós mesmos, ou perder tempo teorizando sobre o mundo ideal em que a dor não exista, tudo isso não passa de ilusão. Não vamos nos iludir. Existe a dor. Hoje nós estamos sofrendo a dor no mundo, a dor da pandemia, da perca de tantas vidas. Todos nós temos as nossas dores particulares, e não é fugindo da dor que nós solucionamos o problema, mas aceitando a dor como ela é. O cristão não é alguém que foge da cruz, mas é alguém que encara a cruz de frente e que sabe que Deus lhe garante a vitória. Não fuja do sofrimento, penetre-o e ali descubra o mistério da presença de Jesus ressuscitado. Olha que bonito. Não fuja do sofrimento, penetre-o e ali descubra o mistério da presença de Jesus ressuscitado.
É esse reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa fragmentação, das nossas feridas, que nos tira do nosso pedestal. Aquilo que eu dizia, quando nós acharmos que nós somos bons demais, perfeitos demais, nós vamos estar num grau tão alto que não sobra lugar nem para Deus, nem para o irmão na nossa vida. Nós vamos nos achar santos demais e vamos querer julgar as outras pessoas a partir da nossa suposta santidade. E porque somos tão bons e tão santos, não sobra lugar para Deus. Não há problema em sermos menos perfeitos. Não devemos chorar sobre as nossas imperfeições. Não somos julgados por ser falíveis. Nosso Deus sabe que de muitas maneiras somos aleijados ou cegos. Lembram o Evangelho do aleijado, o Evangelho da cura do cego? Deus sabe que de muitas maneiras todos nós somos aleijados ou cegos. Jamais ganharemos a Olimpíada da humanidade na corrida da imperfeição. Jamais ganharemos a Olimpíada da humanidade na corrida da perfeição. O mundo acha que a gente tem que ser perfeito. E se acha isso de você, muito mais de mim que sou padre. O povo acha que padre é super-herói, é homem de ferro. O padre nunca pode se zangar, o padre nunca pode estar chateado, o padre não tem problemas. Como todo mundo, somos feitos de barro. Temos dificuldades, fraquezas, limitações como todo mundo. E é através das nossas misérias que a misericórdia divina nos alcança. Tá certo? Jamais nós vamos ganhar a Olimpíada da humanidade na corrida pela perfeição. Não adianta, nós não somos perfeitos. Perfeito só é Deus. Mas podemos caminhar juntos na esperança, celebrando o fato de ser amados em nossas fraquezas e fragmentações. Deus nos ama como nós somos, do jeito que nós somos, apesar das nossas fraquezas e por causa das nossas fraquezas, Deus nos ama. A insegurança e a fraqueza são como uma porta pela qual passa a força de Deus. Lembra que eu falei? É através das nossas rachaduras que a graça de Deus nos penetra. Então a fraqueza, as nossas inseguranças são como a porta por onde passa a força de Deus. Quando São Paulo diz para a gente, lembra? Quando eu sou fraco, é então que sou forte. Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, aí sobra espaço para que a fortaleza de Deus apareça em nós. Portanto, não fuja da insegurança. Não busque ter todas as respostas. Se fizer isso, você corre o risco de afastar-se de Deus que o conduz para o reino. Não busque ter todas as respostas, ser o Todo-Poderoso. Só Deus é o Todo-Poderoso. O perdão é compreender e apoiar a dor do outro. É compaixão. O perdão é compreender e adorar a dor do outro. Apoiar a dor do outro. Orar é chamar por Jesus, pelo Espírito Santo, o Paráclito, aquele que responde ao nosso grito quando não podemos seguir ou quando caímos. Quantas vezes estamos desanimados, caímos, e às vezes até como o profeta Elias. Elias também deitou debaixo de um junípero, esperando a morte chegar. Basta, Senhor, não aguento mais. Agora eu vou ficar aqui e esperar que a morte chegue. E o Senhor enviou o anjo, tocou no Elias e disse, Elias, levanta e come, porque o caminho é longo. Nós também, às vezes, temos a tentação de desanimar, de achar, basta, Senhor, eu não aguento mais, está difícil. Mas o Senhor diz para mim e para você, opa, coragem, levanta, o caminho é longo, levanta e come. Come da palavra de Deus, come da Eucaristia, come da oração, levanta e come, porque o caminho é longo e Deus está conosco.
Então, orar é chamar por Jesus, pelo Espírito Santo, aquele que responde ao nosso grito quando nós não podemos mais ou quando caímos. Aquele que toca a nossa dor e a nossa fragmentação, a nossa rachadura. Orar é oferecer toda essa dor e a dor do mundo, toda a nossa dor e a dor do mundo, com Ele e nele ao Pai. Orar é oferecer toda essa dor, a nossa dor e a dor do mundo, com Cristo e por Cristo ao Pai. Lembram na missa, a doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim a nossa oração vai ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Orar é oferecer ao Pai as nossas dores, as nossas angústias, e as dores e as angústias do mundo ao Pai, por Cristo e em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, neste momento que nós estamos passando por uma pandemia, neste momento em que somos convidados a permanecer mais em casa, neste momento em que, além de ser quaresma, é também quarentena, é um momento muito propício para a gente orar mais e mais, buscar a Deus na oração e saber que na oração nós oferecemos a Deus as nossas incertezas, as nossas inseguranças, o nosso sofrimento, a nossa angústia, e em alguns casos, de algumas pessoas, até o pânico que está, é oferecer a Deus as nossas angústias, as nossas dores e sofrimentos, as angústias, as dores e sofrimentos do mundo ao Pai, por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. É nele, por ele e com ele que nós oferecemos ao Pai as nossas fraquezas, nossas limitações, nossas dores e angústias. Isto é oração. É deixar que o Espírito Santo penetre nossa fragmentação, nossa rachadura e nos leve à totalidade, ensinando-nos a amar como Ele nos ama. Devemos tomar coragem quando a tempestade explode em nossas vidas e Jesus parece estar dormindo. Lembram? A bênção papal na semana passada, o Papa usava justamente o texto do Evangelho da tempestade acalmada, quando os discípulos estavam no barco e a tempestade vem, Jesus parecia dormindo no fundo do barco e eles vão lá acordar. Jesus, não te importas que a gente pereça? E Jesus, calma, tenham calma. E Jesus repreende o vento e a tempestade e tudo volta à calmaria. Nós também devemos ter coragem, acreditar em Jesus, mesmo quando a tempestade explode em nossa vida e Jesus parece estar dormindo. Seja por causa das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos traumas, seja por causa de uma pandemia. A tempestade está aí, mas Jesus está conosco e Ele, no tempo certo, na hora certa, Ele manda acalmar a tempestade e tudo volta à normalidade. Quantos de nós, apesar das nossas fraquezas e limitações, quantos livramentos cada um de nós tem para contar da mão de Deus na nossa vida ao longo da nossa história. Então, confiar em Deus, não é? A pacificação começa em casa. À medida em que carregamos as feridas dos outros e lhes permitimos que carreguem as nossas com compaixão. A partilha de vida, a partilha do nosso ser em casa com os irmãos, na conversa, na oração, ali começa a pacificação, quando Jesus então vai acalmando as nossas tempestades. Deus acolhe aquilo que é tolo para confundir o sábio. Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Deus escolhe o menor, o mais desprezado, para revelar o seu poder e sua glória. Portanto, nós somos os pequenos, os fracos, os desprezados, os débeis, aqueles que precisam da graça de Deus. E Deus nos escolheu como seus filhos muito amados para confundir aquilo que o mundo julga ser forte. Meu irmão, minha irmã, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados,
Deus nos ama, Ele é Deus de misericórdia, é Deus de amor, e não nos trata segundo as nossas faltas, mas segundo a sua imensa misericórdia. Vamos agora, encerrando a nossa conversa, rezar um trecho do Salmo que fala justamente disso, o Salmo 103. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, todo o meu ser, minha alma, honra teu pai, tua mãe, ama a Deus com todo o teu coração, todo o entendimento, toda a tua alma, e ama o próximo como a ti mesmo. Então, que todo o meu ser te louve. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. O Senhor é bondoso, é misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com nossos pecados e maldades. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. Que todo o meu ser louve o Senhor. O amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. Ele não nos trata conforme as nossas maldades, não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com nossos pecados e maldades, mas como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos, dobremos os joelhos, continuemos rezando, agradecendo a Deus pelo dom da vida e tendo a certeza de que, embora a tempestade nos alarme, mas o Senhor está conosco e Ele nos pede: tenham calma, porque Ele repreende as tempestades da nossa vida, Ele repreende a pandemia, e na vontade de Deus, no tempo de Deus, tudo isso vai passar e voltaremos à calmaria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Volto a me encontrar com vocês à noite, no horário da Santa Missa, e continue em oração por vocês e com vocês. Rezem também por mim, pelo Padre Jorge, que estamos também com saudades de vocês, mas nós nos encontramos no melhor lugar de todos, nos encontramos na Eucaristia. Você fazendo sua comunhão espiritual, mas participando conosco da Santa Missa pela internet. O melhor lugar de todos para nos encontrarmos é na Eucaristia, e nos encontramos todas as noites na Eucaristia. Desça sobre vocês, sobre os vossos familiares e aqueles que se recomendaram às vossas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Amém. Fique em paz e que o Senhor permaneça convosco. Amém.